Olá, companheiros e companheiras. Queremos compartilhar duas boas notícias que saíram nas últimas horas. A primeira delas é o saldo em termos do número de empregos, de pessoas empregadas, e o segundo é o crescimento de consumo das famílias. Estes dois temas, estes dois assuntos, estão aí neste recorte do primeiro semestre de 2023, portanto, de janeiro a junho. Crescimento do número de empregos, o saldo positivo e o crescimento de consumo das famílias. Por que isso é importante? Porque toca em dois aspectos centrais da nossa vida em sociedade, que são justamente a economia e, claro, o consumo das famílias, que mais cedo ou mais tarde vai gerar uma sensação de melhoria de vida, tendo acesso, claro, aos bens de serviço e de consumo. Então, vejamos o primeiro aspecto, o saldo positivo no número de empregos. É em torno de 1 milhão de pessoas empregadas a mais neste primeiro semestre. Isso é fundamental porque nós precisamos efetivamente de mais pessoas empregadas em áreas que utilizam melhor, inclusive, esta força de trabalho e lhes deem, claro, também um retorno muito melhor. Isto é, o melhor, não é exatamente o melhor, mas está entre os 3 melhores, corrigindo aqui, está entre os 3 melhores inícios de um presidente eleito. O Lula, neste quesito, só perde para Dilma em 2011 e para ele mesmo em 2007, ou seja, já no seu segundo mandato. Então Lula tem aí o terceiro melhor início de governo em termos de empregos no primeiro semestre. Ele só perde para Dilma e para ele mesmo, como eu disse. Bem, o saldo positivo é 1 milhão de pessoas trabalhando. Nós escutamos nos últimos anos, especialmente aplicados ao Brasil em 2016 e 2017, que nós teríamos que escolher entre direitos ou trabalho. E que a flexibilização das leis trabalhistas e da própria condição de trabalho geraria mais emprego. Pois bem, em todos esses anos, não foi isso que aconteceu. Nós vimos exatamente o contrário. Nós vimos uma precarização das condições de trabalho e um retorno, em termos financeiros, de poder de compra e de poder de consumo e de renda, sobretudo de renda do trabalhador e da trabalhadora, menor a partir daquelas grandes reformas que foram efetivadas por Temer. No seu governo, nós tivemos a reforma trabalhista, que foi a maior alteração da consolidação das leis de trabalho, da CLT do Brasil, e tivemos também a lei da flexibilização ou da terceirização irrestrita. Essas duas leis que prometeram mais empregos, nos trouxeram a uma condição de menos emprego, de empregos mais precarizados e de empregos menos remunerados. Eu disse e repito, isso é importantíssimo, nós voltaremos a este dado no futuro. É que o retorno pelo trabalho, o rendimento do trabalhador e da trabalhadora caiu nestes anos todos. Pois bem, agora nós temos, no primeiro semestre do governo Lula 3, um saldo positivo de 1 milhão de empregos. Isso é importante porque ajuda a economia a girar e girar bem. Agora vejamos a segunda notícia, que é o consumo das famílias. A Associação Brasileira, deixe-me ver aqui se confere isso mesmo, a Associação Brasileira de Supermercados constatou um aumento de 2,47% a mais, claro, né? Esse aumento é a mais de consumo das famílias no primeiro semestre. E olha, isso é importante. Por quê? A nossa economia, o professor Fábio Sobral já disse isso aqui várias vezes, a nossa economia, o nosso PIB está assentado em um tripé: investimento público, investimento privado e consumo das famílias. Então é importante que as famílias consumam
para fazer com que essa roda da economia gire. E gire, claro, em favor das próprias famílias. Porque esse dinheiro que essas famílias recebem são dinheiro, claro, que elas utilizam para fazer a roda da economia girar, direto ou indiretamente. Então, esse crescimento, ele é significativo. É claro que tem alguns fatores, como a queda da inflação e a própria injeção de dinheiro que o governo fez através de programas de transferência de renda às próprias famílias. Então, isso é importantíssimo, isso cresce. Isso é bom também porque dá, mais cedo ou mais tarde, uma sensação que nós já temos percebido, que é uma sensação da melhoria de vida, do consumo, de que os produtos passam a ficar mais baratos, mais acessíveis. Mais cedo ou mais tarde, nós teremos, inclusive, um impacto da queda do dólar na questão do consumo das famílias. Não apenas das famílias de classe alta, mas também das famílias de classes médias e classes mais pobres. É que, por exemplo, quando baixa o dólar, baixa, por exemplo, o preço do trigo. E baixando o preço do trigo, baixa o preço do pãozinho, né? Eu não sei nem como é que se chama na sua região, se é pão francês, se é pão de sal, tá? Então, veja, isso é importante, as famílias consumindo mais e consumindo melhor. E veja, a Associação Brasileira de Supermercados, que fez essa constatação, ela já vislumbra um segundo semestre melhor. Veja, por quê? Porque haverá restituição de imposto de renda, haverá o 13º e haverá, claro, o fim de ano. O fim de ano onde as famílias, até por nossa cultura, acabam consumindo muito mais. Então, são boas notícias do ponto de vista da economia, do consumo. E olha, o próximo semestre, de fato, pode ser muito melhor se algumas medidas forem tomadas. Primeiro, a queda da taxa de juros. E os juros reais estão tão altos que não basta apenas um corte agora de 0,25 ou de meio ponto. Então, o corte de juros deve ajudar e muito no crescimento econômico, tanto na geração de emprego como no consumo das famílias. E outro aspecto é maior investimento público. Por quê? Porque o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin, o ministro Haddad e outros também que compõem o governo, têm já dito que nós teremos o Programa de Aceleração do Crescimento 3, o PAC 3, que é um investimento do Estado brasileiro em grandes obras de infraestrutura. Isso gerará emprego e emprego de qualidade. Emprego de qualidade. Portanto, do ponto de vista econômico, todos os dados estão postos do primeiro semestre e eles são muito positivos para o governo, tá bom? Isso significa que nós precisamos cobrar mais, trabalhar mais e ter mais consciência também. E perceber que mesmo na perspectiva do próprio capitalismo, o governo acerta e acerta muito, tá bom? Faça parte do nosso clube de membros. Você terá acesso a um conteúdo e terá a possibilidade de conversar muito mais comigo e com o Jair Galvão. E não se esqueça de curtir esse vídeo, tá bom? E comente aí embaixo como é que o pessoal, como é que esse pãozinho é chamado aí na sua cidade, na sua região, e como é que você tem percebido também essa melhoria do consumo das famílias, esse aumento do consumo das famílias, tá bom?